Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um novo atacante do Goiás para a sequência da temporada de 2023, que é o atacante, o Cauã Muniz. Ele que tem apenas 19 anos de idade, revelado nas categorias de base do Náutico e também do Sport Recife. Chega no Goiás de empréstimo. Essa informação lá do meu parceiro Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Ele chega com vínculo até julho de 2024. Com opção de compra da diretoria alviverde, caso queira continuar com seu jogador para a sequência do ano. Aparentemente, o jogador, mesmo tendo feito alguns jogos nessa atual temporada no elenco de cima, chega para o elenco sub-20 do Goiás, tanto na disputa da Copa Goiás, que terá início nesse segundo semestre, e também a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Então, o Goiás ainda seguindo se reforçando com uma boa contratação. Vi vários comentários também da torcida do Náutico reclamando com a diretoria por não ter dado espaço para o jogador, já que o Náutico joga a Série C do Campeonato Brasileiro. O Cauã, que fez uma boa disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no elenco sub-20 do Náutico agora, em 2023, ele disputou 11 partidas e marcou 3 gols. 2 no Campeonato Pernambucano e 1 também na disputa da Copinha, em 3 partidas realizadas. Então, um jogador que sempre teve o carinho bastante próximo, muito grande também da torcida do Náutico, ficou até chateado também com esse empréstimo do jogador para o Goiás, vendo que poderia ter um espaço na disputa, por exemplo, da Série C do Campeonato Brasileiro. No elenco de cima do Náutico, agora em 2023, ele realizou somente uma partida, Esse jogo aconteceu contra o Fortaleza na disputa da Copa do Nordeste. Participou de 21 minutos daquele duelo, ainda lá no comecinho do ano, e não apareceu mais no banco de reservas. A última atuação dele aconteceu no dia 1º de julho, no Campeonato Pernambucano Sub-20. Ele jogou 14 minutos, o Náutico, que foi campeão do Campeonato Pernambucano também, do Sub-20, juntamente com o Cauã Muniz. Revelado nas categorias de base do Sport, o grande rival aí do Timbu, ele que é natural da cidade de Santo Antônio da Patrulha, no interior do Rio Grande do Sul, e chegou em Pernambuco ainda em 2018. No Náutico ele chega para o Sub-20 na temporada de 2020, realiza ali um bom ano também no começo de 2021, foram 19 partidas naquela ocasião e 4 gols marcados. Inclusive naquela temporada ele faz a sua estreia como profissional no elenco de cima do Náutico, Então é um jogador que já soma algumas participações também na equipe de cima. Acho isso importante também para contratações, visando a sequência das categorias de base. O seu jogo aconteceu também no Campeonato Pernambucano da temporada de 2021, ele que participou de 10 minutos. Fez uma boa disputa do Campeonato Pernambucano também, do Sub-20, da Copa do Nordeste e na Copa do Brasil da mesma categoria. No ano passado realizou somente 3 jogos pelo Náutico na equipe Sub-23 e agora retornando ao Timbu na equipe Sub-20. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessas contratações, e acho que é algo interessante para o Goiás ficar atento nesse mercado alternativo do futebol brasileiro, você buscar algumas opções, de preferência que já tenham demonstrado um bom futebol. É óbvio, se fosse o melhor, o cara mais promissor da história do Náutico, certamente não estaria vindo para o Goiás, mas você conseguindo recuperar, tem apenas 19 anos, o Goiás com a disputa também, tanto da Copa Goiás quanto também do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, para a sequência da temporada, e visando principalmente no ano que vem, em 2024, novamente o Goiás, que chegou até a semifinal da Copinha desse ano, a utilização, por que não, dos destaques da competição também dentro da equipe de cima. Algo que eu vejo que o Goiás errou muito nesta atual temporada, de não utilizar os seus garotos da Copinha na equipe Sub-20, até mesmo porque assim, quando você fala, é porque o Goiás tem um timaço. Não é. E mesmo os que tem aqui no futebol brasileiro, como por exemplo o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Corinthians, nos últimos jogos também, eles utilizam muitos jogadores das categorias de base. É óbvio, o Goiás teve que passar por toda uma reformulação, mas um elenco bastante limitado. Você tendo que buscar vários jogadores em posições que demonstraram ter qualidade na disputa da Copa São Paulo, como por exemplo a lateral esquerda. O Xavier fez uma grande competição. Você vai ali para o meio de campo também, o Simeone, o Cauã foi o único que ganhou oportunidade lá com o técnico Guto Ferreira no início do Campeonato Goiano. Nas pontas também, tanto o Vitinho quanto também o Wendel, o Pedrinho, daqui uns dias eu trago um pouco mais de atualização também envolvendo o centroavante do Verdão, o Alan, aquele camisa 10 também, que ficou numa dúvida, eu não sei, ele até tinha um acerto com a Aparecidense, mas não está na Aparecidense na disputa da Série C, também quero verificar essa história. Então acho que o Goiás foi muito mal, poderia ter utilizado bem mais os seus jogadores, principalmente nessas posições que até hoje, até agora, na temporada, são carentes. O Goiás teve que contratar vários volantes, e o Simeone
recebeu, sei lá, 3 oportunidades no elenco de cima. Isso é muito pouco para um time que, como eu falei, vem de uma reformulação, beleza, tudo bem, mas chegou até a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, eliminando o Fluminense, eliminando o Sport, passando também por outras equipes no futebol do interior de São Paulo e perdendo só para o Palmeiras no Allianz Parque na semifinal da competição. Então, acho que o Goiás erra nisso, tomara que para 2024, tendo jogadores mais maduros também, principalmente os dois zagueiros, o Mina e o Nolasco, né? Acho que são jogadores com bastante potencial. Tomara que o Cauã Muniz, esse atacante que chega do Náutico, consiga fazer uma boa temporada, tanto nessa reta final de 2023, quanto também na Copinha do ano que vem. Tomara que o Goiás coloque esses jogos da Copa Goiás, né? A final do ano passado foi na Serrinha, eu estava naquele jogo também. Tomara que nesse ano seja nesse sentido, se eu tiver alguma atualização. Para começar o nosso vídeo hoje, já falar sobre mais saídas no elenco do Goiás para a sequência da temporada, algo que já era de se esperar. Primeiro que o Goiás fez muitas apostas lá no começo da temporada, vários jogadores já deixaram o time, inclusive desde do final da disputa do Campeonato Goiano, outros saindo agora, outros inclusive pegando de surpresa, como é no caso do Matheus Peixoto e do Palácios, podem não estar nas suas melhores fases, né, pelo Goiás, mas a torcida possivelmente, se fosse um técnico brasileiro, os dois continuariam aqui no Verdão, e com essa nova filosofia, metodologia também do português, o Armando Evangelista, fazendo linha dura com os seus jogadores que não se encaixar dentro daquele padrão estabelecido, principalmente de competência dentro e fora de campo, não continuará do Goiás se não for para fazer parte desse projeto, e a diretoria dando esse aval para o treinador português implementar as suas filosofias. O primeiro deixando o Goiás, um cara que até começou como titular nesta era do Armando Evangelista, é o meia esquerda, meia central também, o Mateuzinho, somente 24 anos de idade, tem contrato no Goiás até dezembro de 2024 e, segundo informações do André Rodrigues, ele será repassado ao Mirassol para a disputa, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Pode ser um bom empréstimo. O Mirassol, que está ali brigando na parte de cima da tabela, sempre fica entre sexto, oitavo colocado, talvez chegando mais alguns reforços, né, possa ajudar nessa briga, e por que não o Mateuzinho ser um jogador mais útil do que vem aparecendo no geral nessa temporada pelo Goiás. Vale lembrar que o Mateuzinho, ele teve uma grave lesão ainda no Campeonato Brasileiro do ano passado, teve que passar por um procedimento cirúrgico no joelho, o que demorou muito, né, para ele retornar. Já havia jogado muita bola pelo Ipiranga na disputa do Campeonato Gaúcho do ano passado. Até começa bem a sua trajetória no Goiás, né, na Copa do Brasil e no Brasileirão de 2022, antes dessa grave lesão. Agora, nessa atual temporada, que começou bem, com a certa moral, com o Armando Evangelista. Ele foi titular, por exemplo, no jogo contra o Santa Fé da Colômbia, jogando fora de casa, e marcou o gol ali da vitória do Goiás já nos acréscimos, né? Foi um jogador importante na ocasião. Também diante o Vasco, participou de 8 minutos, e contra o Red Bull Bragantino entrou bem na segunda etapa, jogando 45 minutos também. Foi titular contra o Santa Fé e contra o Coritiba. Diante o Coxa, não fez uma boa atuação a última vez que ele participou, diante o Santos, né? Entrou faltando 21 minutos naquela derrota na Vila Belmiro. Ficou no banco contra o Atlético Mineiro, nem sequer foi relacionado para o duelo contra o Cruzeiro, indo de empréstimo para o Mirassol. Acho que seria um jogador útil, né, para a sequência do ano, mas o Armando Evangelista gosta de um elenco um pouco mais enxuto, e essa posição onde o Goiás possivelmente, ainda não possivelmente, mas pode ser que chegue mais um reforço para atuar pelas beiradas. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Mateuzinho e esse outro jogador deixando o Verdão. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre uma outra saída do maior do Centro-Oeste, esta ainda não confirmada. Informações tanto lá do meu parceiro, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás, e também do pessoal do Imprensa Verde, falando sobre a possibilidade de acerto do centroavante Luiz Felipe com o Vila Nova, para a sequência também da Série B do futebol nacional. O Luiz Felipe, que tem 22 anos de idade, pertence ao Atlético Mineiro, onde ele tem vínculo até dezembro de 2024 em Belo Horizonte. No Goiás, ele só está emprestado novamente, né, somente até o final dessa disputa da Série A. Chegou no ano passado, teve aquela grave lesão também no joelho, no duelo contra o Avaí, se eu não estiver enganado, na terceira ou quarta rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Ficou muito tempo fora, e em 2023 já vinha estando bem fisicamente. Por exemplo, ele ficou no banco de reservas na vitória contra o Universitário, lá no dia 23 de maio, também contra o São Paulo fora de casa, e a última participação dele no banco aconteceu diante o Ginásio. Então, mesmo com o Goiás utilizando o seu elenco reserva, ele não teve chances, né? A tendência é que rescinda esse seu vínculo de empréstimo no Goiás, onde tem esse contrato até o final do Campeonato Brasileiro, e seja repassado ao Vila Nova para a sequência da Série A. 22 anos de idade, pode atuar como um centroavante ou também um ponta esquerda. Ele que começou muito bem nas categorias de base do Atlético Mineiro, mas no Goiás somente 2 atuações, teve essa infelicidade também da grave lesão. Talvez no ano passado poderia ter sido melhor utilizado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também.
O que você pensa a respeito do Luiz Felipe? Se é uma boa decisão, essa rescisão de contrato, né? Já que não vinha participando, 22 anos de idade, pelo menos você evita um gasto, já que terá o seu contrato rescindido, e acertando com um Vila Nova, beleza, não vejo muita necessidade de segurar o jogador nesta questão. Um outro que encaixa dentro dessa mesma linha de raciocínio é o centroavante Lucas Emanuel. Você lembra dele? Surgiu até que bem no Goiás, lá naquele campeonato goiano de 2021. Também teve uma grave lesão no joelho. Tanto o Lucas Emanuel, o Nathan o Melo, né? E também o Luiz Felipe, o Mateuzinho também. Uma pena, né? Essas lesões de fato prejudicam demais a carreira do jogador. O Lucas Emanuel, segundo o André Rodrigues, rescindiu o seu contrato no Goiás de forma amigável. Seu vínculo no Verdão iria somente até o final dessa atual temporada, até dezembro de 2023. Até que foi utilizado nesta era Armando Evangelista, ele realizou 3 partidas pelo Goiás em 2023. A primeira delas contra o Ginásio, entrando na segunda etapa, naquele empate na Serrinha, não foi bem, não conseguiu participar do jogo. Contra o Vasco da Gama também participou de 25 minutos, novamente não conseguiu jogar. Diante o Red Bull Bragantino, mais 28 minutos, né, a sua última participação pelo maior do Centro-Oeste. Ficou no banco de reservas pela última vez contra o Coritiba e acertando essa sua rescisão de contrato, 23 anos de idade, possivelmente o Goiás ficando com um percentual, né, de uma eventual venda futura. Ainda não temos os detalhes de qual será o novo destino do centroavante Lucas Emanuel. Em 2020, naquela temporada, mas que teve o início da trajetória em 2021, ele fez 2 gols em 3 jogos na disputa do Campeonato Goiano, realizou mais uma partida em 2021 e teve a grave lesão, tanto é que no ano passado, em 2022, não entrou nenhuma vez em campo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa a respeito do Lucas Emanuel e essa decisão de rescisão de contrato. Não será emprestado, enfim, buscará um novo clube, possivelmente na Série B ou na Série C do Campeonato Brasileiro para a sequência do ano.